O diálogo nunca foi tão importante como é nos dias atuais. De fato, conversar com outra pessoa, ouvir outras pessoas, outras ideias, outras vidas, outros mundos, nunca foi tão importante e talvez nunca tenha sido tão difícil como tem sido para a sociedade brasileira nos dias atuais e a sociedade global, o mundo como um todo. E quando a gente se dispõe a dialogar com outra pessoa, a ouvir outra pessoa, isto vai além de esperar sua vez de falar. Ou seja, esperar sua vez para falar é diferente de ouvir outra pessoa. Simplesmente esperar a sua vez de falar. Porque quando o outro fala e você realmente escuta, e você realmente ouve o que ele disse, a fala dele necessariamente vai influenciar a sua e vice-versa. Quando de fato há duas pessoas ou um grupo disposto a conversar, disposto a chegar num ideal que seja bom para todos, as pessoas necessariamente se escutam, se ouvem. E nem precisa ser um estudioso ou acompanhar tanto a política, tanto as discussões nos grupos de WhatsApp, de redes sociais, para você perceber, para você se dar conta de que a gente não está se ouvindo, de que a gente não está se escutando. E isso tem sido potencializado pelas mídias, pelos políticos despreocupados com a verdade ou com menos responsabilidade que deveriam ter pelo lugar que ocupam. A gente tem muita informação circulando de forma muito rápida e informações essas que a gente não dá conta de assimilar, de absorver. Então a gente ouve uma coisa e mal procura saber se aquilo é verdade, se aquilo faz sentido e já replica, já compartilha. Então a gente vive num excesso de informação, um excesso de opinião, um excesso de achismos, pouca fundamentação, pouco conhecimento de fato, porque conhecimento leva-se tempo para adquiri-lo, leva-se tempo de maturidade, falta aprofundamento e muito achismo, muita opinião sendo replicada, e opiniões essas, informações essas, que muitas vezes não estão preocupadas com o impacto que elas vão gerar nas outras pessoas. Simplesmente se compartilham. Simplesmente as pessoas querem falar. A gente faz pouco o exercício da escuta. E como eu disse, escutar vai muito além de esperar a sua vez de falar. Vai muito além de esperar a sua vez de comentar, seja através de redes sociais, seja fisicamente, verbalmente. Se você realmente está disposto a melhorar a sociedade, a se melhorar enquanto indivíduo, escute de verdade, ouça o que o outro está dizendo, veja se aquilo faz sentido. Se você tiver dúvida, pergunte: olha, você pode me explicar melhor? Olha, qual é o caminho que nós dois podemos trilhar? Qual é o melhor caminho para nós dois trilharmos juntos? Porque, na verdade, às vezes você tem duas pessoas muito bem intencionadas que não se entendem. Uma acha que a esquerda é o melhor para o país, outro acha que é a direita, e um terceiro acha que é o centro. No final das contas, penso eu, que os três estão interessados em melhorar o país, em melhorar a sociedade. Mas às vezes está faltando escuta, porque nesse processo de falta de escuta entra fatores importantíssimos e muito antigos, muito arcaicos, como o narcisismo que impera em cada um de nós, em uns mais, em outros menos. Então, muitas vezes eu observo em grupos de trabalho, em grupos de redes sociais,
que as pessoas estão mais preocupadas em vencer os argumentos, em vencer o discurso, em ter os melhores argumentos, do que necessariamente preocupado com as pessoas, com a sociedade, com aquele que está ali do meu lado, né? Não importa se esse outro vai sair chateado ou comigo. O que importa é eu vencer o discurso, percebe? O quanto que isso é violento, o quanto que isso é adoecedor para nós enquanto sociedade, enquanto indivíduos. Então eu penso que nunca foi tão gritante a gente trabalhar a arte da escuta, a arte de gostar de ouvir o outro, de se interessar por aquilo que ele tem para dizer, porque sempre uma outra pessoa vai ter algo a agregar, vai ter algo a nos ensinar. Mas se o nosso narcisismo, se o nosso egocentrismo é tão grande, é tão alto, que eu acho que eu sei tudo, que eu tenho as melhores respostas, as melhores soluções, eu não escuto o outro e vira uma guerra de narrativas, uma guerra de argumentos, uma guerra narcísica, que não leva a lugar nenhum, que leva à autodestruição. Grandes ditadores destruíram, mataram pessoas por acharem que eles tinham os melhores argumentos, as melhores soluções para a sociedade, e aí se tornaram tiranos, déspotas, pessoas que mataram e ainda matam, pessoas que oprimiram, pessoas que não estavam preocupados com o outro, estavam preocupados em defender uma ideia. E pessoas, seres humanos, planeta, é mais importante do que ideias. Vai além do nosso próprio umbigo. E talvez a gente esteja num momento de narcisismos muito acentuados e pouquíssimo diálogo. A gente achava ou se pensava no passado que ao passo que a gente se tornássemos mais racionais, mais inteligentes, mais intelectuais, que a ciência evoluísse, nós conseguiríamos ser uma sociedade mais humana, nós conseguiríamos ser pessoas que se escutariam mais, que seríamos menos animais, menos selvagens, mas não necessariamente a gente chegou nesse ponto. Percebe que tem muita coisa para ser construída ainda, que o mundo vem evoluindo, a gente vem melhorando. Eu partilho dessa ideia de que a coisa está melhor do que antes, mas é um gráfico que vem crescendo, vem subindo, mas que está sempre oscilando para baixo e para cima, numa linha reta de crescimento, mas que talvez nesse momento a gente esteja um pouquinho para baixo, decaindo um pouquinho. E a ideia é a gente retomar esse crescimento. E as polarizações só contribuem para o discurso do ódio, para eu sei o certo e você não sabe. Porque por que a gente não pode conversar? Se eu penso diferente de você, você de mim, por que impede a gente de conversar? Por que o egocentrismo, o narcisismo tem que ser tão grande a ponto de nos tirar o diálogo? E daqui a pouco a gente está se agredindo, se xingando, batendo um no outro, e isso não é bom para ninguém. E adoece demais as pessoas. O adoecimento psíquico, ele infelizmente só vem aumentando. A depressão, a ansiedade, transtornos fóbicos, crises existenciais. A gente pode elencar uma série de questões que a gente está mais acelerados, a gente consome muita informação diariamente, e a gente não dá conta de assimilar, de lidar com essas coisas. E como eu disse no início, a falta de pessoas que nos ouçam nos torna mais individualistas, nos faz ficar mais guardadinhos no nosso mundinho, enclausurados. E quando a gente vai falar, geralmente a gente vaza, a agressividade sai de nós também, porque
A gente não está acostumado a falar, tem poucos ouvidos que nos ouçam. Então, se fazer ouvido, se fazer agentes que escuta o outro é muito importante na sociedade atual. Sempre foi e talvez seja mais importante nesse momento. A clínica, a terapia é um espaço de escuta. Mas também nas relações de amizade, nas relações com outras pessoas, também podemos fazer esse espaço de escuta. Ao invés de querer convencer o outro, por que não ouvir o outro? As pessoas falam muito de política, e isso é bom, mas o como a gente fala, o como a gente faz, é muito importante a gente tomar cuidado. Daqui a pouco a gente está brigando com o pai, brigando com a mãe, com o irmão, porque o governo X ou Y, eu gosto dele e meu irmão não gosta. Essas pessoas estão um pouco se lixando para nós e a gente às vezes brigando por causa delas, porque defende uma opinião X ou Y. Então a gente precisa aprender a dialogar, aprender a conversar e sempre levar em consideração que o ser humano do meu lado é mais importante do que as ideias que eu acredito, do que o discurso que eu defendo. Pensar se aquele discurso que eu defendo não responde às minhas próprias neuroses, às minhas próprias paranoias, o meu próprio narcisismo. Por que o outro tem que engolir goela abaixo aquilo que eu acredito, a minha verdade? Que verdade é essa que todos têm que aceitar, todos têm que... Isso é tirano, isso é totalmente totalitário, ditatorial, isso do outro ter que engolir aquilo que eu penso. Não, o diálogo é sempre a melhor opção, mas é uma opção muito difícil. A escuta é uma arte, é algo muito difícil, mas que a gente precisa praticar. Só praticando que a gente consegue evoluir nisso. Então, as paranoias sociais estão dadas. A gente está enfrentando momentos complexos e por isso devemos nos atentar a como nós podemos não ser replicadores de 1 milhão de informações, replicadores do ódio, do adoecimento psíquico do outro e o nosso também, e nos tornarmos agentes que escutam, que promovem a paz, que promovem o que é humano também, o melhor do ser humano, que é as relações, que é ouvir de fato, que é participar da vida do outro, deixar que ele participe da nossa e não ficar se xingando, se agredindo em redes sociais ou pessoalmente. Voltar os vínculos, voltar o amor pelo próximo, a gratidão pela vida, cuidar do planeta, cuidar de nós mesmos, porque a gente precisa disso. Não precisamos de guerras de narrativas, precisamos escutar o outro, o semelhante. Aquilo que Cristo nos ensinou, aquilo que homens como Martin Luther King, como Mahatma Gandhi nos ensinou, e outros tantos que lutaram, mas com amor, lutaram, mas com paz, com inteligência. A gente é capaz disso, a gente pode melhorar sem dúvida. Sejamos nós agentes de transformação, agentes que tocam a alma humana, que de fato quer conhecer o outro, que de fato quer ouvir o outro. Isto nos humaniza, isto nos cura, isto evita o adoecimento psíquico, físico, e isso melhora a sociedade de um modo geral. Pense a respeito. Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.